Oi, eu sou a Leandro e hoje estou aqui para falar sobre A Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio, um documentário que está disponível na Netflix. Onde está Elisa? Milhares de pessoas gostariam de saber. A Polícia Mineira investiga o desaparecimento da estudante Elisa Samúdio, de 25 anos. Cadê o cadáver? Não tem. Óbito, não tem. A justiça para minha filha não foi feita. Bom, gente, A Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio, é um documentário de 1h40 e nele a gente vai acompanhar a vida e a morte da Elisa Samúdio, que era uma modelo, atriz de 25 anos e que teve sua morte encomendada pelo seu ex-namorado e pai do seu único filho, o Bruno Fernandes, ou o goleiro Bruno, que na época era uma das maiores promessas do futebol brasileiro e jogava pelo Flamengo. Mas aqui nesse documentário, diferentemente da cobertura midiática na época, que voltou toda a sua atenção para cima do Bruno, o documentário vai jogar luz na Elisa Samúdio, porque na época a mídia fez uma cobertura extensiva desse caso, mas dando muito enfoque no Bruno, porque ele era a pessoa famosa. Em 2010, ele era uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Ele era, de longe, um dos melhores goleiros e jogava no Flamengo, um dos maiores times desse país. E é como se, na época, a Elisa tivesse sido, aos poucos, apagada dessa história e todos os olhos tivessem se voltados para o goleiro Bruno e seus comparsas. E aqui a gente vai ter, então, uma perspectiva muito mais pé no chão, que envolve muito menos a mídia, apesar da Elisa ter usado muito da mídia para tentar se proteger na época. E aqui a gente pode ver ao longo do documentário que é como se a vida dessas pessoas estivesse quase que predestinada a se cruzar. Elisa nasceu numa família disfuncional, assim como o Bruno nasceu numa família disfuncional. Ambos eram goleiros. Elisa jogava não profissionalmente, mas ela tinha o sonho de ser uma goleira. Ela jogava muito futebol de salão. Já o Bruno era goleiro e conseguiu chegar num dos maiores, se não o maior time desse país. E os dois acabaram se cruzando em uma festa que era uma coisa que ambos também gostavam muito de frequentar. Mesmo que o Bruno já tivesse sido casado, já tivesse 2 filhas, ele também era noivo de uma mulher na época, mas ele também tinha uma namorada e ele acabou trazendo a Elisa para o olho do furacão como amante. Então, uma coisa que a gente vai perceber aqui no documentário é que, primeiro, o Bruno não conseguia manter relações monogâmicas por muito tempo. E conforme ele ia crescendo ao longo da sua vida como jogador, ele ia arrumando cada vez mais amantes e mais amantes. E é interessante nesse documentário que a gente tem, além da perspectiva da família da Elisa, mesmo sendo uma família disfuncional, tendo crescido com pais separados, ambos os pais dão depoimentos aqui nesse documentário, alguns depoimentos um tanto quanto problemáticos, até na forma de falar sobre a filha, mas eu consigo perceber que ambos os pais nunca tiveram uma relação tão próxima da Elisa quanto eles imaginam que tiveram. Então, em alguns momentos parece até que eles criaram algumas situações para proteger eles mesmos e a memória da filha dentro deles. Mas o ponto que eu queria chegar é que, como o Bruno tinha muitas relações disfuncionais, ele acabou conhecendo a Elisa, ela acabou engravidando na época e ele queria manter isso em segredo, mas a Elisa, diferente das outras amantes do Bruno, ela foi pra mídia. A partir do momento que ele fala que o filho não é dele, que ele não vai assumir, que ela não vai ter uma pensão dele, e ela descobre que, na verdade, ele não era um homem solteiro, e ela descobre através da mídia que ele tinha um relacionamento, que ele estava noivo, ela resolve usar a mídia para atacar o Bruno. Então ela dá uma entrevista falando que ela não sabia que ele era noivo, que ela achava que ele era solteiro e que ela estava grávida dele. E é aqui que tudo começa a desandar. Porque o Bruno tenta de todas as maneiras calar a Elisa, mas quanto mais ele ameaça ela de que vai fazer algo com ela para ela parar de falar, mais ela vai pra mídia falar que ela tá sendo ameaçada, que ela tá sendo agredida,
que ele quer que ela aborte a criança, que ele não quer cuidar de um filho. Então a Elisa acabou trazendo todo mundo para dentro da relação problemática dos dois. E isso foi escalonando de uma maneira quase que impensável. É como se a Elisa tivesse usado a mídia para fazer o que a internet faz hoje com uma pessoa. Hoje a gente tem acesso muito rápido às informações e às vezes as informações que chegam pra gente não são de fato o que aconteceu. Alguém publica em uma rede social falando que foi agredida e de repente o país inteiro tá sabendo. Então a gente começa a perceber que a Elisa foi usando de todos os meios que ela tinha para, além de chamar a atenção do Bruno, deixar todo mundo muito ciente de que ela estava sendo ameaçada. Porque quando a Elisa busca a justiça e fala, eu preciso de uma medida protetiva, ele me ameaçou de morte, ele vai fazer alguma coisa comigo, ele falou que sabe onde minha família tá e vai atrás da minha família, a justiça nega. E uma juíza nega uma medida protetiva para outra mulher, achando que essa mulher era interesseira, que ela estava querendo mídia. E eu acho que esse é o ponto que o documentário quer provar. A Elisa tentou de todas as formas, por vias legais, por vias pessoais, pela mídia, tentar avisar todo mundo que um jogador de futebol, que nesse país é praticamente um ser acima do bem e do mal, principalmente anos atrás, estava ameaçando a vida dela e ela estava grávida dele. E de repente, uma parcela da população começa a se voltar contra essa mulher, porque ela é interesseira, porque ela quer dinheiro, ela quer fama, ela tá fazendo isso para atingir ele não fez nada. Que é o modus operandi que a gente costuma ver na internet. Quando algo desse tipo sai, sempre vão ter dois lados. As pessoas que vão ficar do lado da possível vítima e as pessoas que vão ficar do lado do possível agressor, do possível criminoso, falando que ele não fez nada, mesmo que essas pessoas nem conheçam ele. É muito comum que pessoas que são famosas sejam protegidas por seus fãs. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Desde que existe alguém famoso, vai ter alguém para proteger essa pessoa, custe o que custar. A prova disso é que o Bruno foi julgado, foi condenado junto com seus comparsas. Ele não cumpriu toda a sua pena, porque ele foi condenado a 22 anos de prisão e ele já está solto. Então ele não cumpriu, ele logo foi para o regime semiaberto e depois ele simplesmente foi solto. Inclusive já estava trabalhando e tinha fãs de novo. Mas o ponto é, Bruno foi julgado, foi condenado e mesmo assim existem pessoas que falam que ele não fez nada, que ele foi condenado injustamente, que a Elisa mereceu o fim que ela tem. Até hoje as pessoas fazem piada com o fato dela ter sido esquartejada. Isso é uma coisa extremamente dolorosa para a memória dela, para a família dela. O filho dela precisa ler na internet coisas horríveis da mãe dele, que ninguém sabe se são verdade ou não. Mas o ponto aqui é importante que a família das vítimas tenham voz. A gente precisa deixar a memória dessas pessoas acesas. E a gente precisa lembrar, acima de tudo, que a Elisa foi vítima de um dos crimes que mata uma mulher a cada 6 horas nesse país. A Lei Maria da Penha foi modificada depois do caso da Elisa Samúdio. Então, para que não hajam tantas vítimas assim, a gente precisa dar voz para essas mulheres. Mulheres são mortas todos os dias nesse país por homens que não aceitam o fim do relacionamento, por homens que não querem que elas tenham os filhos dele, por homens que não dão valor à vida de outras pessoas. Então, o documentário serve para isso. É um documentário bom? Para mim, nem tanto. Eu acho um documentário que peca em algumas partes, principalmente na parte de olhar para Elisa também como alguém que não sabia tanto aonde estava se metendo, ou sabia onde estava se metendo e não tinha medo.
porque em alguns momentos, algumas informações são jogadas sem muita contextualização. Como, por exemplo, existem novas conversas que foram descobertas no computador da Elisa. Essas conversas são mostradas aqui, mas a gente vê uma parte delas. A gente vê somente as partes onde a Elisa fala que quer ficar com o Bruno, fala que ama o Bruno, que quer cuidar do filho dela, que quer que o filho tenha uma vida boa. Mas não é possível que não existam mensagens da Elisa falando que o Bruno agrediu ela, que o Bruno ameaçou ela, provas mais substanciais. Porque o documentário, ele serve para dar voz para Elisa, mas em alguns momentos, algumas coisas que não interessam tanto pro documentário, elas são simplesmente apagadas do contexto. A gente tem, sim, muitos profissionais que participaram do julgamento, das investigações, como repórteres, policiais, delegados, a juíza do caso da entrevista, os pais dela dão entrevista, até a ex-mulher do Bruno aparece dando entrevista nesse documentário. Mas eu acho que em alguns pontos da vida da Elisa e também da vida do Bruno, eles são tratados só superficialmente. E eu queria que esse documentário, mesmo que tivesse um pouco mais de tempo, ele falasse mais e se aprofundasse mais em alguns pontos. Como, por exemplo, simplesmente é jogada a informação de: olha, eles não jogaram pedaços da Elisa para os cachorros comer, porque não tinha sangue no canil. E, tipo assim, isso é uma das maiores coisas que se falou desde a época do julgamento. Então eu acho que isso merecia, sim, um pouco mais de atenção por parte do documentário. Por exemplo, fazer a perita falar: olha, foi investigado, nós fizemos os testes, e isso e aquilo, e por isso a gente chega à conclusão de que não é possível que eles tenham dado os pedaços para os cachorros, porque isso foi falado inclusive no julgamento. Eu acho que falta se aprofundar em alguns momentos, e eu acho que eles dão luz a algumas coisas que não são tão interessantes para o crime em si, ou então eles jogam alguma informação e essa informação só aparece e logo não se fala mais nisso. Como, por exemplo, o fato da Elisa Samúdio ter feito alguns filmes adultos antes de conhecer o Bruno. Poderíamos entrar mais nisso? Talvez quiseram não citar tanto isso por conta de machismo e de como as pessoas tratam mulheres que fazem esse tipo de trabalho. Então, é muito complicado. Eu acho que o documentário carece mais de se aprofundar em alguns momentos. Mas é um documentário, como eu disse, que joga luz sobre um assunto muito importante. Ele não é um documentário muito bem montado. Eu não gosto da montagem dele, de ficar indo e voltando no tempo. Eu acho que é um caso que o país inteiro se chocou e todo mundo sabe, ou pelo menos existe um imaginário popular de como as coisas aconteceram. Então eu acho que, às vezes, uma contextualização mais rápida e uma linha do tempo linear faria mais sentido na montagem do que ficar indo e voltando no tempo. Eu gosto dele como um produto de true crime, mas eu acho que em alguns momentos, em algumas informações, o documentário falha. Mas, como eu disse, é um documentário muito importante, é um crime que chocou o país. Eu acredito que seja um dos maiores casos de feminicídio nesse país, no sentido de ter uma cobertura muito grande sobre a mídia, mas infelizmente a própria mídia ajudou a dar muita luz pro Bruno e pouca luz pra Elisa. Então eu acho que esse documentário, ele tenta balancear um pouco essa disparidade de poder. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem ele com seus amigos que gostam de true crime ou que não sabem muito bem o que assistir na Netflix, ou até que talvez tenham curiosidade e não conheçam muito bem o caso da Elisa Samúdio. Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer no YouTube. Deixem seus comentários, ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!